Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia do Senhor, vamos nos alegrar nele, é o dia que o Senhor fez. Vamos continuar o livro de Colossenses capítulo 2. Vamos lá, vamos começar? Eu vou ler um pedacinho de Colossenses 1, porque eu deixei para poder abrir cada tópico no próximo dia. Então vamos lá. Final de Colossenses 1. O trabalho de Paulo pela igreja. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo que resta de aflições de Cristo, em favor do corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade de Deus que a mim me atribuía, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora é manifesto a seus santos, a ele quis dar o conhecimento dos gentios, a glória e a riqueza, o ministério que é Cristo, em vocês a esperança da glória. Nós proclamamos e advertimos, ensinando cada um a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A partir de agora, o capítulo 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcance a toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos, só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme que vocês têm em Cristo. Livres do legalismo por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. E a tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, e que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas como uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, como foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e circuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou as escrituras de vida, que consistiam em ordenanças que era contraída. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, e fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou a relação de alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou do sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Na realidade, porém, encontram-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos que o peça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unida à cabeça, a partir do qual
O corpo é sustentado e unido por seus ligamentos e juntos e efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como seriam ainda pertencentes a ele se vocês se submetem a regras não manuseie, não provê, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência da sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, a falsa humildade e a severidade com o corpo, mas não detêm valor algum para refrear os impulsos da carne. Até quando a gente vai acreditar que o que vai... Bati o pé aqui, peraí, ajeitar. O que vai nos fazer herdar a vida eterna não tá como a gente se veste, como a gente come, mas sim onde está o nosso coração. O Evangelho de Cristo ele é feito de um evangelho de comportamento, onde você se comporta de maneira elegante e adequada diante do reino de Deus. Vocês já conversaram com uma pessoa que acredita em tudo? Recentemente eu tive essa experiência novamente. Uma pessoa que acredita em tudo, ela acredita que toda a espiritualidade que ela tem vem dela mesma. Então ela acredita na lua, no sol, no signo. Ah, mas é porque eu sou, sei lá, de Escorpião, de Libra, sou libriana, sou virginiana, taurina. Uma pessoa que ela acredita em tudo, ela nega qualquer coisa. Ela nega tudo que vem da divindade. Aqui nesse texto diz que toda a divindade estava encarnada corporeamente em Cristo. Então ele detinha o Deus Pai, ele sendo Deus Filho e ainda o Deus Espírito Santo. E por isso é que ele fez o que fez e agiu como agiu. Por isso que ele teve todo o poder nessa terra. Porque os três, enquanto Cristo estava encarnado, estavam nele. E a manifestação, tanto do Deus Pai, quanto do Deus Filho, e também do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, veio de Cristo, e por Cristo, e para Cristo. E quando você vê, as pessoas começam a adorar qualquer coisa, menos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ah, não, tudo é o Espírito Santo. Não, Deus é amor. Todos somos filhos de Deus. É isso que as pessoas dizem. Mas não é bem isso que as escrituras dizem. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus ama, mas ele disciplina o filho que ama. E a gente começa a entender que Deus, ele quer sim respeito. E ele tem uma sistemática de adoração. Você não pode fazer do seu jeito. Quando eu coloco o outro na minha frente, na frente de Deus, na frente da divindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu estou adorando a outro. Quando eu acredito que eu sou boa pela minha essência boa, eu estou negando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ah, eu faço tal coisa porque eu sou muito boazinha. Não, você não é boazinha. Você não é bonzinho. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos. Nós já nascemos em pecado. A única forma que faz com que a gente herde a vida eterna é o reconhecimento de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E o reconhecimento de Cristo leva a um comportamento adequado diante do reino de Deus. Não adianta. Não adianta eu querer fazer do meu jeito, da minha forma, nas minhas circunstâncias. Porque se o meu jeito funcionasse, provavelmente a minha vida não estava do jeito que está. E se o seu jeito funcionasse apoiando o meu jeito, assim, maravilhoso. Que bom. Então dá a receita do sucesso espiritual pra gente. Sucesso pleno, sucesso físico, psíquico, emocional e espiritual. Se você me der essa receita, eu tô feliz que tem um monte de gente precisando, inclusive eu. A receita que vai fazer o coração de Deus se agradar é uma receita de humildade e arrependimento. Não ache você que você está totalmente certa. Eu conheço pessoas e eu vejo pessoas
que elas estão tão perdidas e elas não sabem, nem para a direita, nem para a esquerda. O problema é que às vezes você vai falar, olha, tal coisa tá errada. Não tá, não tem como agir diferente. E às vezes você vai conversar sobre tal circunstância com a pessoa daqui, não posso conversar com, não posso, não é assim. O problema é que às vezes eu e você estamos tão cheios de si, que a gente não consegue ver. A cegueira deste mundo tem feito a gente desperceber das coisas de Deus. Deus, ele precisa sim de estar conectado comigo e com você. Mas assim, na verdade não é ele quem precisa, é que nós precisamos estar conectados a ele. Vocês entendem? Cuidado com essa falácia do mundo de que tudo é amor. Não é não. Porque se tudo é amor, nós não passaríamos por tantas tribulações. Se tudo tivesse certo, a gente não estaria do jeito que está. Engraçado e curioso que a gente precisa de, às vezes, levar muito para entender que Deus quer da gente o nosso coração. Deus, ele é o oleiro, né? E ali ele vai fazendo um barro e nós somos aquele barro. Assim como Deus fez Adão de um barro, aquilo ali foi emblemático. Ele manualmente construindo o terroso Adão com as suas mãos. Então ele construiu os pés, as pernas, toda aqui, o seu ventre, o seu tórax. E ele colocou, imprimiu no homem a imagem e semelhança dele. E ali o Espírito de Deus soprou a vida dele, nele. E quando ele fez a mulher, ele já fez a mulher retirando parte que era de Adão. E aí nós fomos feitos. Poliana, que viagem. Deus é assim. Ele gosta de ser diferente. E ali ele fez o homem, ele fez a mulher da sua imagem e semelhança. Nós somos os únicos seres na Terra, assim como Deus. A imagem e semelhança de Deus, nossa aparência é mesmo a mesma aparência de Deus. Tanto é que quando Cristo veio na Terra, ele veio conforme os outros homens. Porque quando você se vê e você não enxergar você mesmo, você precisa se enxergar em Cristo. Às vezes a gente se sente tão mal, tão feio, né? Tão devastado pelas circunstâncias da vida. Mas você pode ter certeza que quando você se olha no espelho, você tem que chegar antes de você enxergar a própria criatura de Deus. É isso que Deus fez. E ele fez cada pessoa vir aqui na Terra por um propósito. Você tem um propósito, eu tenho outro. E o inimigo da minha alma e da sua alma quer que a gente esqueça disso. Ele quer nos desvirtuar do caminho. Ele quer que a gente perca o propósito. E às vezes o propósito é simples. É dar continuidade a um legado. Existem homens e mulheres que o propósito de vida deles é dar continuidade a um legado. E por isso que a palavra nos orienta a dar valor às coisas simples deste mundo. E a gente não pode se perder no meio do caminho. E ali como um oleiro, né, que Deus ainda se compara como um oleiro em Jeremias 18, ele vai fazendo de novo o barro, o vaso. E ele nos coloca no papel de vaso. E ele quebra o vaso. E ele refaz o vaso. E ele quebra o vaso. E todas as vezes em que o vaso é quebrado, aquela argila vai sendo amolecida pelas mãos do oleiro. E depois que o vaso está feito, perfeito, depois de muitas vezes que o oleiro quebrou o vaso, ela vai para o sol e ela fica parada por dias e dias e dias para secar. Eu não sei qual fase eu tô, não sei qual fase você tá. Se é a fase do oleiro nos levantar e nos quebrar, nos levantar e nos quebrar e manusear a gente ali, ou se é a fase da gente já tá pronto e tá secando no sol, para que aí sim a gente possa florescer e cumprir exatamente a nossa função. Porque a palavra nos compara a um vaso. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Que não entender quem é Deus Pai, quem é Deus Filho e quem é o Deus Espírito Santo não vai nos levar a lugar nenhum.
A gente precisa de entender qual é o nosso lugar. Ah, não posso comer essa carne. Por quê que eu não posso comer essa carne? Ah, porque não pode. Não, mas por quê? Ah, porque é impuro. Peraí, mas lá em Atos diz que a gente não pode tornar impuro tudo aquilo que Deus purificou. Ah, não posso comer isso. Por quê? Porque não é de Deus. Queria tanto saber que fase estou, porque eu já fui esmagada. Quanto mais amolecida você estiver, quanto mais inclinada você estiver, sabe? Quanto mais humilde você estiver, mais pronta você vai estar. Eu penso que a fase final da nossa vida é geralmente aquela fase que a gente está pronto. E quando a gente está pronto, né, é a fase que a gente vai para o céu. Então, durante a nossa vida, em diversas fases, Deus vai nos moldando e nos amassando, sabe? Talvez coisas que eu já aprendi, coisas que você já aprendeu, a gente vai sendo moldado e amassado. Moldado e amassado. Talvez não seja muito agradável de falar, nem muito agradável de viver. Mais um exemplo. Talvez coisas que você está sendo amassada agora, quando você precisar de ser refeita lá na frente, vai ser mais fácil. Você já vai estar amassada. Entende? Isso se chama maturidade. Às vezes Deus está te amassando aqui numa fase, numa época agora, e você está moldando o seu caráter, sabe? É impossível ser maduro sem ter um caráter alterado pela presença de Deus. É impossível. Eu e você, a gente precisa ter um caráter transformado pela presença de Deus. Eu acredito que é porque a gente acha que a vida é assim, só de uma vez, e não é. Eu, às vezes, vou achar que lá na frente vai estar tudo bem. E a vida é cíclica, né? É sempre feita de altos e baixos. E talvez agora você esteja vivendo um momento de uma baixa aqui, ó. E daqui a pouquinho vai estar normal e já vai estar por cima. Então, aqui, essa fase que você está vivendo agora de baixa, talvez, é porque quando você chegar aqui, você já vai levar todos os valores para cá. A vida é cíclica. Todo mundo que está embaixo vai subir em alguma hora. A questão é, quando você está aqui embaixo, você aprendeu? Eu vejo tantas pessoas aqui por baixo, sem entender e sem aprender nada. Quando sobe, faz tudo errado. E aí o tempo que elas ficam aqui embaixo é muito maior. Sobe um pouquinho, já cai. Sabe por quê? Porque quando a gente está aqui embaixo, é hora do nosso caráter ser transformado. Se enquanto você estava aqui é momento de aprendizado, o momento em que você está por baixo é o momento em que mais um pouco o seu caráter é moldado para que você viva uma nova fase na sua vida. A questão é que as pessoas têm negado o sacrifício da cruz, mesmo se dizendo ser de Cristo. Veja o que Deus te pediu e veja como você age e reage. Porque todas as vezes que você age como Cristo não te pediu, você nega o sacrifício da cruz. Todas as vezes em que você desiste de amar, desiste de perdoar, desiste de cuidar, você nega o sacrifício da cruz. Tem dias difíceis, tem dias fáceis e tem dias facílimos. Mas em todos eles, na hora que vai amanhecer, daqui a pouquinho tá para amanhecer, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias a misericórdia do Senhor é renovada. Não tem um dia que não é. A questão é, você precisa se observar e eu preciso me observar. Será que a gente tem negado o sacrifício da cruz diante do nosso comportamento? Será que a gente tem negligenciado aquilo que Deus nos deu? Eu tenho uma oração que eu faço há muitos anos. Não, mas é há muitos anos mesmo. É um pedido diante de Deus, sabe? É um pedido real, palpável, que talvez para outras pessoas pode não ser algo palpável. É simples, mas para mim faz toda a diferença.
Peça a Deus o seguinte: meu Deus, eu sempre fui tão destrambelhada, eu sempre fui tão brusca, sempre falei tão alto, sempre falei tanto. Me deixa ser elegante, Senhor. Que coisa feia, mas eu pedi isso a Deus, lendo as próprias escrituras. Quando eu já tinha lido a Bíblia inteira assim umas 5 vezes, eu lembro que uma época eu passei fazendo um propósito de ler Provérbios e Salmos. E ali eu observava a característica da mulher elegante. E depois eu comecei a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu percebia que o reino dos céus, ele é composto de mulheres elegantes. Então eu sabia que todas as vezes em que eu fizesse um ato com deselegância, eu estava me afastando do Espírito Santo. Isso é muito sério para uma mulher. Uma mulher que não é elegante, que não é doce, que não é gentil, que ela é áspera, que ela é destrambelhada, que ela se veste de qualquer jeito, que ela não se prepara para a vida, não é uma mulher segundo o coração de Deus. Deus, ele se importa de uma forma muito especial com a aparência da mulher. Deus, ele se importa de uma forma muito especial do comportamento, da postura da mulher, de como a mulher age e reage, de como são as suas emoções diante das coisas. Ser uma mulher elegante, ela vai desde se vestir de forma elegante, sentar de forma elegante, se posicionar de forma elegante. Então essa era uma oração que eu fazia há mais de 10 anos. Quando foi um dia desses atrás, eu fui dar uma carona para uma amiga minha e ela falou assim para mim: eu tô impressionada. Eu falei: pois não, senhora. Eu sou sua amiga há quase 10 anos. 10 anos. Eu te conheço, Poliana, há 10 anos. Eu conheci ela em 2008. Foi mais de 10 anos. Foi esse ano, então. Foi 2018 fez 10, 2019, 2020. 13 anos eu sou amiga dela. Ela falou assim: eu pude observar e perceber como você tem se tornado uma mulher elegante. Gente, aquilo que ela falou pra mim, aquilo encheu tanto o meu coração. Ela falou assim: o jeito que você se veste, o jeito que você se comporta, o seu tom de voz mudou, a quantidade de palavras que sai da sua boca mudou, a assertividade das suas palavras mudaram, Poliana. E olha, eu sempre gosto de aprender com você, mas agora mais. Eu percebi que hoje as suas palavras não saem da sua boca em vão. O seu comportamento, parece que tudo que você faz assim: vou pensar para mexer com a minha mão, vou pensar para ver como eu vou me arrumar na cadeira. Falando, não, mas é tudo de caso pensado mesmo, porque a minha essência é ser uma mulher destrambelhada, é ser uma mulher que fala mais alto que todo mundo, é ser uma mulher que não cala a boca, é ser uma mulher que quer sentar assim de qualquer jeito, que quer falar de qualquer jeito, que quer só dar gargalhada o tempo inteiro, que, nossa, é um caos, é um caos. Eu sou legal, mas eu sou um caos. Aí você tem encontrado elegância acima do seu caos. E passou. Quando foi ontem, eu tava correndo super atrasada para ir pra igreja, porque eu queria me arrumar para estar bem bonita, que eu tinha um almoço depois do culto de manhã. E teve a igreja da irmã, eu vou falar dela, Aline, que eu falei pra Aline ontem. E eu fui correndo, gente, eu cheguei bem atrasada no culto ontem, que eu queria, pelo menos, eu não pintei a unha, mas pelo menos arrumar a unha, assim, arrumar o cabelo, sabe, fazer uma maquiagenzinha, né, porque eu já queria ir direto, porque depois você quer se arrumar não dá tempo. É importante, gente, é importante demais. Uma mulher elegante, uma mulher elegante, ela é necessariamente doce. O olhar dela é doce, o posicionamento dela é doce. Ela chama atenção calada, ela chama atenção pela postura dela. Um dia eu fui para uma festa e tinha uma bailarina nessa festa. Meu Deus! E ela estava grávida. E era nítido que ela era bailarina por conta da postura dela. E eu falei assim: essa menina ali dança, ela é bailarina. Olha o Instagram dela. Aí eu abri o Instagram, depois eu fui lá nela. Eu falei: nossa, me mostraram o seu Instagram. Como você é elegante. Eu preciso voltar a fazer balé, porque olha que postura. Ela agradeceu e tudo. Então isso é uma mulher elegante, é uma mulher fixa, firme. E essa menina,
Ontem eu tava vindo, aí eu corri no meio da rua. Só que eu pensei, eu não posso correr muito destrambelhada porque eu tô de salto. Eu pensei nisso. E eu corri e eu pus a máscara. Cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, a moça da recepção virou pra mim e falou assim: bom dia, paz do Senhor. Eu, bom dia, querida. Moço, eu posso falar com você? Eu falei, pode. Você sabia que você é a mulher mais elegante dessa igreja? Eu, o quê? Aí ela, eu fico te observando quando você chega, a forma que você anda. Nossa, você correu ali, parecia que você tava assim, ó, dançando. Todo mundo que fica aqui na recepção fica falando. Olha, já vem vindo a mulher elegante. Eu, meu Deus, sabe? Ela virou para mim, ela falou assim: as pessoas que estão aqui veem o quanto você fica na postura, sabe? Às vezes você tá sem salto, às vezes você tá de salto, às vezes você tá de tênis e você tem sempre uma postura, você tem sempre um comportamento. Você sabia que eu passei a sentar um pouquinho perto de você só para te observar? Tipo, a destrambelhada, aquela que quebrava tudo, aquela que não podia lavar uma louça, que não sobrava um copo. Aí ela falou assim: nossa, o jeito que você levanta para você colocar ali o seu dízimo em oferta, o jeito que você se posiciona assim com a mão, o jeito que você conversa assim do lado com as pessoas, é como se você tivesse sempre assim pensando, calculando um jeito bonito de poder se apresentar. É como se você fosse uma apresentação. Eu fiquei assim, nossa, quem é essa? Você. Você, sabe? E aqui mesmo, uma menina um dia desse virou pra mim e falou assim: quem te conhece pessoalmente, te vê no devocional, não sabe o furacão que você é. Falou, não, mas agora eu já tô falando mais devagar, porque antes eu falava muito rápido e eu era destrambelhada. E eu, aqui mesmo, para fazer o devocional, eu falo, aqui eu tenho que falar mais baixo, aqui eu tenho que falar mais devagar, aqui eu tenho que ser mais calma, porque as pessoas estão acordando, Poliana. Poliana, as pessoas estão acordando, Poliana. Então eu tenho falado bem devagar. Eu tenho falado bem mais baixo aqui, até porque a casa tá dormindo. Então eu tenho que pensar nisso. Eu, inclusive, agora eu tô falando 2 tons abaixo do que eu falaria geralmente, porque a casa em silêncio, né, já vai dando eco. Meu quarto é grande, então o meu quarto já vai dando eco na casa. Então, tudo é pensado, tudo é matematicamente pensado. O comportamento é matematicamente pensado. Eu mudei o meu guarda-roupa. Tem uns. Antes da pandemia, eu comecei a me incomodar com as minhas roupas. A única vez que as pessoas me veem de blusa de alcinha são vocês no devocional. Por causa da blusa da academia, que eu não gosto de blusa de manga para academia. Então, quando eu tô hoje mesmo, eu falei, vou pôr uma blusa normal. Todas as minhas blusas são fechadas, todas. Principalmente depois que eu passei a fazer reuniões online. Isso começou no início do ano passado, que eu ia fazer minhas reuniões online e tava com blusinha de alcinha. Porque é o seguinte, ninguém vê o que tá daqui para baixo, só vê o que tá daqui para cima. E quando você vê o que tá daqui para cima, parece que o que tá daqui para cima manda no que tá daqui para baixo. E a gente consegue se observar isso muito fazendo vídeo, fazendo devocional, fazendo live, falando no Instagram. Então a gente precisa se comportar de forma que qualquer lugar, em qualquer posição, você esteja bem vestida. E isso você só vai conseguir se você tiver roupas adequadas o tempo todo para a mesma circunstância. Eu entendi que eu não posso ter um tipo de roupa para trabalhar, um tipo de roupa para ir para a igreja, um tipo de roupa para ir para... Eu não dou conta. Eu não dou conta de pensar. Porque na hora do cansaço, você pega a primeira coisa que está na frente. Então, assim, eu não tenho problema em estar com blusa de alcinha, mas a apresentação fica diferente, fica menos elegante. Então, o nosso comportamento, principalmente o comportamento de uma mulher, ele precisa ser matematicamente pensado. Porque se eu e você não pensarmos de forma equânime, sabe? Como a gente vai se comportar daqui a pouco a gente tem se comportado com os valores do mundo. Existe um padrão da mulher de Deus. O padrão da mulher de Deus, ele é a elegância. O padrão da mulher de Deus
ele é a simplicidade. Eu mudei muito minha maquiagem também. Eu maqueio muito bem. Se você descer meu feed, tem cada maquiagem maravilhosa. E hoje em dia, a minha maquiagem é extremamente clean. Extremamente clean. E é engraçado que o ano passado um profeta virou para mim e falou assim: eu mudei muitas coisas em você. Deus mudou muitas coisas em você, inclusive os seus gostos por maquiagem. E eu não tinha me atentado. E eu pensei, meu gosto por maquiagem, eu nem tô me maquiando por causa da quarentena. Eu só passo uma coisinha no rosto e um rímel quando eu vou fazer reunião online. Depois eu fui me observar. É só descer o feed do Instagram, aquelas maquiagens pesadas, eu acho bonito. Mas hoje já não convém. Aquela coisa muito assim, rosto muito marcado, aquela coisa de juventude mesmo. Uma coisa assim que, nossa, só dá aquilo ali. Sendo que a postura de uma mulher elegante, ela vem por ela, por ser ela, né? Claro que hoje eu falo bem alto ainda, eu falo pra caramba, eu dou muito gargalhada o tempo inteiro. Às vezes eu nem sou tão engraçada aqui no Instagram quanto eu sou na vida real, porque às vezes eu quero passar um recado sério aqui pra vocês. Geralmente é isso, quando eu tenho tempo de vir aqui, é pra passar um recado sério. Então às vezes é com muita seriedade que eu venho aqui, não é com tanta gracinha. E a gente precisa se observar o tempo inteiro, porque existe um padrão do homem de Deus. A gente tem falado muito hoje aqui sobre a mulher de Deus. Existe um padrão da mulher de Deus. Então a gente não pode criminalizar aquilo que Deus purificou e nem aceitar aquilo que Deus não aceita. Eu quero só que você faça essa análise hoje. Eu vou terminar por aqui. O que você tem colocado na sua vida e no seu coração como aceitável aquilo que Deus criminalizou? Criminalizou não, que Deus não aceita. O que você aceita, aquilo que Deus não aceita. E o que você tem criminalizado, aquilo que Deus aceitou. É como se fosse um erro uma mulher ser dona de casa, sendo que Deus aceita isso. É como se fosse um erro uma mulher sempre querer andar composta, mas Deus aceita isso. É como se fosse um erro tantas coisas que Deus aceita. O que esse século criminalizou, o que Deus aceitou. E o que você tirou de Deus, aquilo que Deus aceitou. É ao contrário. Ah, que gracinha, eu sou linda de qualquer jeito. Só nada, minha irmã. Tira esse filtro do Instagram pra você ver. Minha prima, ela diz assim, ela fala assim, Poliana, eu vou te filmar. Eu parei de andar muito mal arrumada em casa por causa disso. Ela fala assim, no Instagram, você é maravilhosa. Para os seus amigos, para sair, você é maravilhosa. Para trabalhar, nossa, dá vontade de ficar aqui só te observando. Parece que é uma princesa descendo essas escadas. Mas para tua família, você parece um mundrungo. Nossa, eu ouvi isso por anos. E eu ria e achava maravilhoso. Eu achava engraçado, sabe? Andar extremamente mal arrumada em casa, de pijama. Eu nunca andei com roupa rasgada, mas assim, com roupa velha, com roupa suja às vezes, do dia a dia, de pijama, eu só ficava de pijama. Meu cabelo tava sempre bagunçado, sempre eu fazia assim, ó. Esse era o meu penteado de dentro de casa. Eu fazia assim, enfiava alguma coisa assim, ficava assim, com os cabelos. E passava assim, às vezes eu tava normal, eu passava o dia assim, desse jeito, eu tô falando sério. Aí às vezes tinha almoço de família, eu tava assim. Aí às vezes tinha, sei lá, as pessoas vinham aqui visitar, eu tava assim. E aí eu comecei a observar que, peraí, então quer dizer pros outros na rua, pro Instagram, vou ajeitar aqui o coitado, pronto. Eu posso estar assim pra minha casa, meu cabelo tem que estar feio, tem que estar bagunçada. Não, esse é o problema. Às vezes a gente quer ficar de qualquer jeito porque tá dentro de casa. E aí é que vem
o passo da mulher elegante, o passo de uma mulher de Deus, ela está sempre pronta. Se eu estiver aqui desse jeito, eu tô pronta para fazer uma reunião. Nossa, eu vou desligar aqui, rolou uma reunião, já aconteceu isso. Pronto, tô pronta. Sei lá, tem que fazer um atendimento, tô pronta. Se Cristo aparecer agora, eu quero finalizar, porque a gente já tá bem acelerado no horário, que você pense, se Cristo aparecer agora na sua frente, o jeito que você tá se vestindo é adequado? Não pense que Deus quer você extremamente arrumado, maquiada. Ele quer você simples, muito simples. Deus, ele nem se importa, Jesus nem se importa com tanta arrumação. Ele quer você simples, mas elegante. Ele não quer um pijama inadequado, ele quer o melhor pijama. Ele quer um pijama confortável, ele quer um pijama novinho, pode ser um pijama barato, mas um pijama elegante, discreto. Se vir um anjo agora na sua frente falar com você, o jeito que você se comporta dentro de casa, como você arruma o cabelo, como você passa um batom para ficar para os seus, o jeito que você, se organiza, o jeito que você se apresenta, as coisas que você come, como você age e reage com as pessoas. É adequado? Ele vai te aprovar? A gente tem que pensar muito nisso, porque nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Tem uma nuvem de testemunhas nos observando e muitas vezes a gente tem criminalizado aquilo que Deus aprovou e tem, desleixado e tem jogado no lixo tudo aquilo que Deus mandou ter relevância. Sabe, é o contrário. Começa a pensar o que agradaria o coração de Deus. Será que você pode andar com a sobrancelha mal feita? Será que as pessoas na sua casa merecem ficar te vendo com sobrancelha mal feita? Sabe como eu comecei? Eu nunca vou em salão para fazer a sobrancelha. Que gracinha. Eu sempre faço minha sobrancelha em casa desde criança. Vocês acreditam nisso? Porque eu aprendi a limpar, tirar só aqui embaixo, só o excesso aqui no meio, só o excesso aqui no meio. Aí eu fiz uma micropigmentação para poder ficar certo e eu poder tirar os pelinhos do jeito certo. Eu tenho muito pelo na sobrancelha. Aí eu falei assim, não, mas para poder ficar melhor, para poder me organizar com pelo e não ficar umas falhas. Então assim, antes quando eu não tinha micro, eu mesmo limpava, eu só limpava, eu não fazia desenho. Aí uma vez ou outra eu ia no salão para poder fazer um desenho. Então assim, como você tem se comportado? O que você tem criminalizado, sendo que Deus aprovou? E o que você tem aprovado, sendo que você sabe, a gente sabe que Deus não gosta. O terceiro copo de vinho é pecado. Talvez o primeiro não. Talvez o segundo seja um alerta. O terceiro copo de cerveja é pecado. O primeiro não. O segundo é um alerta. Comece a pensar nessas coisas. Eu não consumo bebida alcoólica, mas muitas de vocês consomem. A partir do terceiro copo, sempre é pecado. Por quê? Porque já é uma quantidade aceitável para o seu organismo. Não duvide. É sim. E aí, você tem criminalizado quem toma 1, 2 copos? Sendo que não é pecado? Ou você tem aceitado uma pessoa ficar bêbada na sua frente, como se fosse normal? É isso. É sobre isso que é a palavra de hoje. Comece a pensar nisso. Ou é você a pessoa que acha que pode beber até cair? É só passar a ressaca e tá tudo certo. Sendo que Deus não aprova isso. Apesar de eu não consumir bebida alcoólica quase nunca. Se eu quiser tomar uma taça de champanhe um dia, não vai ser pecado. Mas a segunda talvez seja. A terceira, então, tudo tem um limite entre o santo e o profano. Procure buscar sempre o limite do santo, que aí sim você vai conseguir ser o oleiro amassado. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
nos conduza, Senhor, a esse caminho de retidão. Nós queremos entender o que é aceitável diante de Ti e nós queremos rejeitar aquilo que o Senhor rejeita. E a gente só vai poder ter essa certeza se o Espírito de Deus nos conduzir. Por isso eu te peço, Senhor, nos realinha o Teu propósito. De tanto orar, de tanto pedir, nós já estamos sendo moldados, nós já estamos sendo modificados. Nós precisamos de entender que em todo tempo tem uma nuvem de testemunhos ao nosso derredor. E essa nuvem geralmente é silenciosa. Ela se manifesta muito raramente. E quando se manifesta às vezes, ou é para chamar a nossa atenção, ou é para dizer você está no caminho certo, onde por Ele. Sendo para chamar a nossa atenção, ou seja, para nos apontar o caminho certo, nos mostra e nos revela essa nuvem de testemunhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, gente, que delícia. Eu ficaria aqui falando para sempre, vocês sabem, né? Mas não dá, tem que viver o dia. E é isso, amanhã a gente continua ainda no livro de Colossenses. Amanhã vai ser o 3. São 4 capítulos só, ele é bem pequenininho. E hoje a lição que a gente tira é: o que Deus aceita? Eu quero aceitar o que Deus aceita. Eu quero me comportar de forma, que o Senhor aceita. E você tem que estar livre para Deus mudar você de dentro para fora e de fora para dentro também. Será que o teu corpo hoje, aquele corpo que o Senhor quer que seja inspiração para outras pessoas? Não estou te mandando ser musa fitness, não. Nem eu sou. Será que as tuas vestes, o teu cabelo, o teu cheiro, todas as coisas que, o seu comportamento, você de dentro para fora e você de fora para dentro, você exala aquilo que Deus espera de você? É isso. É sobre isso a palavra de hoje. Então vamos refletir nessa palavra e vamos começar a nos observar. Eu quero só finalizar que esse ano isso já aconteceu muitas vezes. Eu visto assim minhas roupas normais e vou seguir minha vida. E direto minha mãe pergunta: ué, hoje você vai sair, filha? Eu falo: não, vou trabalhar em casa, vou estudar em casa, vou ficar de casa. Ela: não, você tá tão arrumada, tão bonita. E eu falo: não, mamãe, mas eu tenho que ficar assim sempre. Ela: você tá certa. Esses dias eu recebi uma amiga aqui e foi inesperada, ela chegou do nada. E ela me olhou assim, ela falou assim: Polly, você vai sair? Eu tô te atrapalhando? Falei: não, tô normal, tô com minha roupa normal do dia a dia. Aí ela: você fica no dia a dia assim? Falei: ai, fico. Eu tenho que ficar bonita dentro de casa e fora de casa. Se eu precisar de ir no mercado, se eu precisar de ir numa farmácia, se eu precisar de ir na esquina ali. E o melhor, as pessoas na minha casa merecem me ver bonita. Você acabou de chegar aqui do nada. Você merece me ver bonita. Ela: nossa, eu vou precisar de mudar muita coisa no meu guarda-roupa. Eu falei: muda. Muda que as pessoas da sua casa merecem te ver o melhor. E é isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã.